De volta com o regimento interno do Tribunal de Justiça e para falarmos a respeito do artigo 9º, continuarmos os órgãos do TJMG no artigo 9º. Questões importantes, questões de prova em qualquer concurso do Tribunal de Justiça, tá? Atenção ao artigo 9º, inciso 4º. O que temos aqui no inciso 4º do artigo 9º? Vejam só, são órgãos do Tribunal de Justiça, tá? Inciso 4º. Câmaras de uniformização de jurisprudência civil e criminal, presididas pelo desembargador mais antigo entre seus componentes, presentes e integradas. A linha A. A primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil por 8 desembargadores, representantes da primeira à 8ª Câmara Cíveis, cada um deles escolhidos pela respectiva Câmara entre seus componentes, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 35 desse regimento, tá? Então, o que a gente precisa perceber aqui, ó? Falei das câmaras de uniformização de jurisprudência. Existem câmaras de uniformização de jurisprudência civil e também de jurisprudência criminal. E cíveis, especificamente, né? Nós temos duas, tá? Então, aqui, ó, a primeira Câmara, atenção, tá? Primeira Câmara de uniformização de jurisprudência civil, tá? Nós vamos estudar, obviamente, a competência, tá? Mas o próprio nome já indica, né? O objetivo é uniformizar a jurisprudência, uniformizar o entendimento existente entre as câmaras que compõem a primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil. Quantos desembargadores eu tenho? 8 desembargadores. Como é a composição em regra? Então, atenção, primeiro a composição em regra. Eu vou ter a seguinte situação, tá? Eu não tenho da primeira até a 8ª Câmara Civil, então eu tenho que lembrar aqui, ó, que existe a primeira Câmara Civil, tá? A segunda Câmara Civil, a terceira Câmara Civil, a quarta Câmara Civil, a quinta Câmara Civil, a sexta Câmara Civil, a sétima Câmara Civil e, por fim, a 8ª Câmara Civil, tá? É claro que eu não coloquei aqui, tá, gente, a sigla oficial do TJMG, pelo contrário, né? Eu acabei colocando aqui, inclusive, a sigla dos respectivos cartórios que prestam o apoio necessário às câmaras em si, tá? Mas só para vocês lembrarem, em termos de concurso, eu estou falando das câmaras em si, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o acento circunflexo, só para vocês perceberem que eu estou falando das câmaras cíveis em si. Então, ó, eu tenho 8. Um representante de cada uma das câmaras da primeira até a 8ª, tá? Da primeira Câmara Civil até a 8ª. Então, cada Câmara indica o seu respectivo desembargador. Então, a primeira indica o seu, a segunda indica o seu, a terceira também, a quarta também e assim sucessivamente, tá? O importante é vocês perceberem que aqui nós estamos falando de uma regra geral prevista no inciso 4º, a linha A. A primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência por 8 desembargadores, grifem, tá? Representantes das primeira a 8ª Câmaras Cíveis, cada um deles escolhidos pela respectiva Câmara entre seus componentes. 8 desembargadores, cada um indicado pela respectiva Câmara Civil, tá? E aí vem a ressalva, que é importante também, ó. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 35 desse regimento interno. O que acontece? Especificamente essa Câmara, tá, de uniformização de jurisprudência civil, ela vai atuar como uma turma especializada para o julgamento de questões de dissídios relativas à greve, tá, de servidores públicos, obviamente, estatutários, tá? Por que eu falo, né, de servidores públicos, obviamente, estatutários? Porque se fossem seletistas, se fossem empregados públicos, não seria competência da Justiça Estadual, e sim competência da Justiça do Trabalho. Quem já estudou
Poder Judiciário na Constituição da República sabe disso, tá? Então tem que lembrar o seguinte, na regulamentação interna feita pelo TJMG, essa Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, a primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, ela vai atuar como uma turma especializada nas questões relativas à greve de servidores públicos estatutários, tá? E aí tem um detalhe, a composição continua sendo por 8 desembargadores. Só que ao invés de eu ter um desembargador aqui escolhido de forma aleatória, por indicação das respectivas câmaras cíveis, eu tenho que lembrar que vai ser o desembargador presidente, tá? Então, ó, eu posso repetir o esquema, mas lembrando que agora eu estou falando o quê? Do artigo 35, isso aqui, ó, é o artigo 35, parágrafo único do regimento interno, e ao invés de nós termos aqui simplesmente qualquer um dos desembargadores, tá? Aí eu tenho que ter necessariamente a presença do presidente da respectiva Câmara. Então, os 8 presidentes se reúnem na Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, mas para atuar como uma turma especializada no julgamento de greves de servidores públicos estatutários. Lá no artigo 35, nós vamos retomar essa questão, tá? Mas atenção com uma provável questão de concurso. Fiquem atentos. Estão querendo a composição de uma maneira geral da primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, onde eu tenho 8 desembargadores e cada um dos desembargadores são indicados aleatoriamente pela respectiva Câmara, ou está querendo a atuação dessa primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil como turma especializada na greve de servidores públicos? Porque aí eu tenho que lembrar que são os presidentes de cada uma das câmaras cíveis que comporão a primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, tá? É esse o detalhe. Atenção, cuidado aí, depois não digam que eu não avisei. Ah, e a segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil vai abordar as demais câmaras cíveis existentes no TJMG. Veja só a linha B, tá? O artigo 9º, inciso 4º, a linha B. A segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil por 10 desembargadores, representantes da 9ª à 18ª Câmara Cíveis, totalizando as demais câmaras cíveis do TJMG. Cada um deles escolhidos pela respectiva Câmara entre seus componentes, tá? Então, ó, modificando aqui, falando agora da segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, basta a gente alterar o esquema aqui, ó, e lembrar o seguinte, ó, agora eu estou falando da segunda Câmara. Quantos desembargadores eu vou ter? 8? Não, agora eu vou ter 10 desembargadores na segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, tá? Então não se esqueçam, a primeira tem 8, a segunda tem 10 desembargadores. E naturalmente eu vou contemplar as demais câmaras cíveis existentes no TJMG. Se o TJMG tem 18 câmaras cíveis, e 8 já ficaram, né, na primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, as demais, né, as outras 10, tá, estarão aqui contempladas. Então eu tenho da 9ª, tá, a 9ª Câmara, né, Civil, tá, a 10ª Câmara Civil, a 11ª Câmara Civil, a 12ª Câmara Civil, tá, a 13ª, né, Câmara Civil, a 14ª Câmara Civil, a 15ª Câmara Civil, a 16ª Câmara Civil, a 17ª Câmara Civil e, por fim, a 18ª Câmara Civil, tá? Então não se esqueçam, agora eu vou contemplar as demais câmaras cíveis do Tribunal de Justiça. Mais uma vez, ó, claro que não é a sigla oficial, apenas para vocês lembrarem que eu estou falando das câmaras cíveis em si, tá? Ali eu acabei colocando até mesmo, né, sem o acento circunflexo, obviamente, né, a sigla dos respectivos cartórios, mas é só para lembrar. Da 9ª até a 18ª Câmara Civil. Cada uma dessas respectivas câmaras irá indicar o respectivo desembargador, de forma
aleatória. E essa, né, Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, a segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, ela não vai ter, né, nenhuma atuação como Câmara especializada. Por isso que não existe nenhuma ressalva, tá? Então, ó, a primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil tem ressalva. A segunda Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil não tem ressalva. Então, sempre nós teremos a mesma forma de indicação aqui. Cuidado, questão de concurso é comparar a linha A com a linha B, não se esqueçam disso, tá? E a Câmara de Uniformização de Jurisprudência Criminal vai reunir todas as câmaras criminais, representantes, né, de todas as câmaras criminais do TJMG. O TJMG tem 7 câmaras criminais, tá? Então eu vou ter representante das 7 câmaras criminais existentes. Vejam só, tá? A linha C. C. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência Criminal, por 7 desembargadores, representantes das 7 câmaras criminais, cada um deles escolhidos pela respectiva Câmara Criminal entre seus componentes, tá? Então, ó, só para a gente esquematizar e finalizar o nosso encontro, basta lembrar que agora eu tenho 7 desembargadores. Falei da Câmara de Uniformização de Jurisprudência Criminal, eu tenho uma única Câmara de Uniformização que vai reunir representantes das 7 câmaras criminais existentes, tá? Então, ó, Câmara de Uniformização de Jurisprudência Criminal. Quantos desembargadores? 7 desembargadores, tá? E aí eu tenho que lembrar que cada uma das câmaras criminais do TJMG estará representada. Então eu tenho a primeira Câmara Criminal, aí depois vem a segunda Câmara Criminal, depois a terceira Câmara Criminal, a quarta Câmara Criminal, a quinta Câmara Criminal, a sexta Câmara Criminal e a 7ª Câmara Criminal, tá? E assim, né, eu tenho que lembrar que cada uma das câmaras criminais ficou representada em uma única Câmara de Uniformização de Jurisprudência Criminal, 7 desembargadores. Cada Câmara faz a indicação do seu respectivo desembargador, tá? E eu não tenho qualquer tipo de ressalva, como acontece lá na primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil. O importante é lembrar isso aqui, ó. O importante é lembrar que a primeira, gente, tem quantos desembargadores? 8. Que a segunda civil tem quantos desembargadores? 10. E que a criminal, tá? Vamos colocar aqui, ó. A criminal tem 7. Em termos práticos de concurso, é a informação mais importante. Lembrar que eu tenho 2 cíveis, tá? Uma com 8, outra com 10, e que eu tenho uma criminal, uma única criminal, que já está aqui, né? Não preciso colocar, ó, uma única Câmara de Uniformização Criminal que possui 7. Lembrar que a primeira, cível, pode atuar como turma especializada no julgamento de dissídios relacionados à greve dos estatutários, dos servidores públicos estatutários, ok? Não deixem de estudar o inciso 4º, tá? Do artigo 9º do Regimento Interno, uma provável questão de prova, tendo em vista a novidade, entre aspas, tá? Do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Novidade porque não estava presente nos regimentos anteriores, mas está presente no atual, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, grupos de câmaras criminais. Outro assunto importante que também não segue um padrão, vamos dizer assim, e que chama a atenção dos examinadores nos concursos para o TJMG. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, então, com o artigo 9º, inciso 5º do Regimento Interno.